Boa noite a todos. Vamos dando continuidade aos estudos da nossa casa, como sempre, iniciando com a nossa prece. Senhor Jesus, ampara, Senhor, esse momento onde nós te buscamos a companhia dos amigos espirituais, para que possamos desenvolver da melhor maneira possível um raciocínio que seja em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que nos alimente, que nos sustente, que nos ampare. Que todos nós, Senhor, possamos aproveitar da melhor maneira possível desses momentos que escolhemos estar aqui. Graças a Deus. Então, gente, no dia de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o maior mandamento. Jesus sempre dizia que resumia a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje o nosso estudo é exatamente sobre o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, uma passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 10, itens 25 e 26, que fala desse mandamento maior. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente se pergunta, a gente sabe em que contexto Jesus falou isso? Vamos situar em que contexto Jesus nos fala sobre isso. O Evangelho de Lucas, nesse capítulo 10, ele relata que Jesus falava a 70 discípulos que iriam ser enviados às cidades de Pérea para distribuir, para falar sobre o Evangelho. E depois, em seguida, ele conta a parábola do bom samaritano e, em seguida, é relatada a visita à casa de Jairo, em Betânia, quando tem aquela conhecida também passagem das irmãs Marta e Maria. Então, em Lucas, no capítulo 10, no item 13 e 4, nós vamos dar uma pincelada rápida antes de chegar no 25 e 26, que é o grande objeto da nossa reflexão. Jesus fala, ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Jesus pede que eles desfrutem da hospitalidade das cidades que os receberem bem e que sacudam a poeira de suas sandálias naquelas cidades que não os receberem bem. Ou seja, Jesus não manda, não obriga a que ninguém aceite o que eles tinham a dar, a falar ou a oferecer. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levanta, então, nessa assembleia, um doutor da lei e pergunta ao mestre, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde, que está escrito na lei? Como leis? E o doutor da lei responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus então disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, quando ele pergunta isso ao doutor da lei, o doutor da lei repete o que já estava no Velho Testamento. E por isso Jesus diz que o que ele trazia vinha e se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como já estava escrito no Velho Testamento.
né? Então é nesse contexto que ele traz no Evangelho, no Novo Testamento, essa passagem. E o doutor continua, então, na sua pergunta, e quem é o meu próximo? E aí, então, Jesus, para ilustrar com tanta sabedoria e propriedade, ele conta a parábola do bom samaritano, que a maioria de nós conhece, mas não podemos falar rapidamente dela, quando ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e se retiraram, deixando ele quase meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, parou e seguiu de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou ao lar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o naquele estado, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, perguntou Jesus, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei então respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz então: pois vai e faz da mesma maneira. Continuando a passagem, quando Jesus então, partindo dali, vai à casa de Jairo, que é quando ele vai em Betânia, né? Quando ele encontra as irmãs Marta e Maria. E acontece o que Marta estava ali toda limpando a casa, preparando algo provavelmente para servir a Jesus. E afogueada, né? E Jesus chega e Marta continua nos seus serviços. E lá pelas tantas, e Maria se assenta para ouvir a Jesus. E Marta, ainda distraída nesses muitos serviços, diz: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Quer dizer, Maria está me deixando aqui na lida, no serviço, sozinha. Diz-lhe que me ajude. E Jesus então diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bem, só essa passagem de Marta e Maria merece um estudo aprofundado. E eu até falo, o Arthur Valadares tem uma palestra no YouTube que ele fala apenas dessa passagem. É muito rico, vale a pena ouvir. Mas nós vamos continuar e voltar ao objeto principal do nosso estudo, que é o mandamento maior, e nós vamos então separar o mandamento maior em algumas partes. Quando Jesus fala então: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E aí ele fala: eu estou próximo a ti mesmo. Mas a gente primeiro vai parar aí até o teu entendimento. E a gente pergunta: meu Deus, como é que a gente olha, como é que a gente percebe essa frase? Será que isso já virou uma cantilena, uma coisa sem sentido para a gente? Amará a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, a próximo conhecimento, e a gente passa batida nisso? Ou será que a gente já percebe a profundidade, o conteúdo dessa palavra de Jesus, que o Antigo Testamento falou e que Jesus veio ratificar como resumo
da lei que ele vinha nos oferecer, né? Será que a gente olha também isso como um mandamento, uma ordem de Jesus para todos nós, ou a gente procura entendê-la em seu amplo contexto, né? Aprofundando a beleza dessa proposta crística, procurando incorporá-la no nosso viver diário, cotidiano? Outro dia, ouvindo uma live do Haroldo Dutra Dias, ele nos falava por onde começarmos a nossa transformação íntima e regeneração interior. E ele dizia assim, resgatando conceitos magistrais, não só do Evangelho, mas como da doutrina espírita, que acima de todos nós e ao lado de nós, em toda a criação, há Deus, como a doutrina diz no capítulo, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Imanente, essa inteligência suprema imanente e transcendente. Imanente, como imanente, né? Porque existe sempre e é inseparável de toda a sua criação. E por que transcendente? Porque não só criou, mas transcende-a, permanecendo sempre presente e agindo em toda a sua criação. E aí a gente pergunta, permanece como? No capítulo 2 da Gênese, na parte que fala de providência divina, está amplamente explicado, né? A doutrina espírita nos explica. Através do fluido cósmico universal, esse fluido que perpassa a tudo e a todos, e é exatamente esse elemento primordial que transmite o pensamento e a vontade do Criador por todos os seres, por toda essa criação, por todos os meandros da criação. Então permanece assim. E age como? A doutrina espírita novamente vem nos explicar. Essa ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis, que permanece na criação, agindo. O Espírito Emmanuel, no livro Como Certo, capítulo 5, ele fala assim, seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo que ligeira e inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Em toda a criação, em todos os reinos, essa presença divina se impõe. No reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, não há uma articulada prece ou uma articulada, vamos dizer, inteligência racional, como no reino hominal, mas a inteligência intrínseca do princípio inteligente que existe em cada reino faz essa conexão com essa lei natural que é imutável e através dela ela se preenche, permanece, se preenche desse fluido que é a presença de Deus e transmite seu pensamento, sua vontade sobre todos os reinos da criação. No livro Pílulas de Confiança, no capítulo 30, o Espírito Dias da Cruz diz assim, ainda quando apartado da essência, na escuridão momentânea, da rebeldia e do desamor, ou ainda quando mergulhado nos desafios naturais da ignorância,
o ser se encontra comandado pela sabedoria das leis divinas, que a tudo conduzem para a ordem. Ou seja, mesmo quando a gente ainda não acordou para essa realidade, mesmo assim, nós estamos comandados pela sabedoria das leis divinas, tanto no caso dos outros reinos, como no caso do reino animal, hominal, mas mesmo quando estamos nessa escuridão momentânea de rebeldia e de desamor, nós mesmos assim estamos comandados pela sabedoria das leis divinas. Lembrando então que toda evolução tem essa conexão com essa força divina. E tudo está inserido nessa realidade. Tudo está sustentado por essa força e a partir disso evolui. Hoje ou daqui a milhões de séculos, não necessariamente estaremos presentes para assistir, né? Mas sempre impulsionado por essa força. Na criação tudo é movimento de evolução constante. Mais rápida, menos rápida, mais constante. E mesmo no nosso entendimento ainda acanhado, ainda imaturo, que a gente não perceba, essa força está se processando. Então a doutrina espírita nos apresenta e reafirma o ser humano que está sempre conectado a Deus. Repetimos, mesmo que muitos de nós não saibam, não percebam, não aceitem, não tenham consciência disso. E então assim, quando nós, seres humanos, nos afastamos conscientemente dessa conexão com o Criador, a gente se enfraquece, a gente se perde. E o nosso processo de evolução fica como que não anulado, mas fica prejudicado pela própria ação mais consciente que nós ajudamos e nos alinhamos a essa força. Um exemplo muito simples, né? Um carro numa estrada tem que percorrer X mil quilômetros, vai ter que parar para abastecer. Se não parar para abastecer, o que vai acontecer? Vai faltar combustível, vai parar, não vai continuar em sua estrada. Então, o combustível que nos faz continuar e com vitalidade é sempre a força divina que permeia a tudo, a todos. E se nós estivermos, repito, se estivermos conscientes, melhor conscientes dela, nos alinhamos e nos beneficiamos cada vez mais. Então a gente precisa permanecer conectado com a fonte divina que ampara, que abastece, que inspira, que sustenta e que corrige a nossa rota. Olha que interessante. Através das próprias leis naturais e de seus emissários, né, os espíritos nobres, que sempre respeitam as nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio, até certo ponto. Porque se eu sou livre na sementeira, eu não tenho mais liberdade na colheita. Isso faz parte da lei, né? Aí já não é opcional. E esse é o grande processo pedagógico da lei de amor e de justiça. Liberdade na sementeira, consequência na colheita, consequência relacionada, né, à sementeira. E além, retomando a conexão com Deus, ou mantendo a conexão com Deus, com o Pai, precisamos resgatar outras ideias. Por exemplo, a ideia e a certeza da imortalidade. Nós somos seres tridimensionais, espírito, perispírito e corpo.
A consciência que somos, o espírito imortal que somos, não se esgota nos processos físicos. Já sobrevivemos à experiência física várias vezes, já estivemos aqui, estamos agora, estaremos outras vezes, sempre trilhando esse caminho de aprendizado e progresso. E isso muda muita coisa quando nós nos conscientizamos disso, porque eu deixo de ser aquele ser humano imediatista que só pensa no aqui e no agora e passo a me considerar espírito imortal e considerar principalmente os interesses que todo espírito imortal deve buscar, que quer dizer, que diz respeito a essa continuidade para além dessa vida física. E essa conexão com a realidade divina e com a visão da imortalidade automaticamente nos leva a uma outra necessidade, que é a necessidade do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nosso processo fica muito instável. Sem essa conexão divina, também o nosso processo de autoconhecimento fica instável, porque são muitos os desafios e obstáculos. E passamos então a ser inspirados, fortalecidos e sustentados para fazer esse processo. Orientados para o alto amor, e aí vem a consequência para o amor ao próximo. Então, agora nós vamos para a continuidade desse mandamento maior, do amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar ao próximo como a ti mesmo. É engraçado porque tem horas que as pessoas chegam e dizem assim, mas tem gente que diz que não acredita em Deus, que não tem religião, e é super amoroso com o próximo, e é super equilibrado consigo próprio, nas dificuldades, é justo, é benévolo com o próximo. Foi por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano, e no início nós dizemos, no início da nossa reflexão, nós comentamos e repetimos. Será que como a gente tem lidado com esse mandamento maior? A gente apenas repete como um mantra, como uma ladainha, ou a gente já compreende o que Jesus queria nos informar? A gente pode abraçar qualquer religião ou qualquer filosofia, ou nenhuma, inclusive o espiritismo, só como uma prática social, ou a gente tenta compreender e viver as suas propostas. Religião nenhuma garante a ninguém, nesse quesito do entendimento e desse aprendizado do alto amor e do amor, o amor ao próximo. Nós precisamos construir dentro de nós mesmos essa vivência e prática de espiritualidade. O Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, diz assim: precisamos muito de espiritualismo, menos de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque muitos de nós espíritas lemos muito, estudamos muito, até trabalhamos muito dentro da doutrina espírita. E muitas vezes nos pegamos no Facebook da vida, numa internet da vida, xingando, só criticando, só falando mal do outro, do colega de trabalho, só jogando pedra no outro, ou só se lamentando da vida, das coisas que são os obstáculos e desafios para o nosso crescimento, ou achando que está tudo perdido, que o mundo está acabando.
Raul Teixeira tinha uma palestra que eu adorava ouvir, que ele dizia: o que nós espíritas, quando estamos assim, estamos fazendo com o espiritismo na nossa vida? O meio prático de se conectar a Deus é justamente a continuidade desse mandamento: amar a si e amar ao próximo como a si mesmo. É autoamparo e amparo ao próximo. É autoauxílio e auxílio ao próximo. É autoconsolo e consolo ao próximo. É autoindulgência e indulgência ao próximo. No quesito amar a si, que é esse aprendizado do auto-amor, também não deixa de ser um processo muito grande e difícil de amadurecimento do ser imortal que somos. É o aprendizado pelo conhecimento e pela aceitação das sombras e das imaturidades que ainda trazemos, para a gente querer conhecer, ver, perceber, aceitar, para querer e poder transformá-las. Tem um livro chamado Abraço à Sombra, da Daniela Migliari. Eu ouvi a proposta desse livro ouvindo uma live do Rossandro Cringe, e depois ouvi também falar dela do Andrei Moreira, e eu fui e busquei o livro. E tem passagens muito lindas, muito úteis. Ela tem uma passagem que ela diz assim: a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros o que queria que fizesse consigo próprio, e fazer aos outros o que queria que fizesse consigo. Então, isso é a regra de ouro, a conhecida regra de ouro. E ela diz assim: a regra de ouro vem de um transbordar interno. Aí ela diz: no meu processo, eu descobri que eu sou a minha melhor amiga, a minha melhor parceira, a minha melhor treinadora. Eu sou a atacante número 1 do meu time. Isso é um processo de auto-amor, de conquista de auto-amor, de autoaceitação. Entendi que a regra de ouro de Jesus se baseia exatamente nisso. Me amando, eu transbordo amor aos demais. E tem um processo que é muito longo, que é de várias experiências na carne e fora dela. E aprendendo a indulgência, tem uma outra passagem desse mesmo livro que ela fala, descobrindo, tem um capítulo que se intitula assim, descobrindo a beleza dos aindas. Ela bota os aindas entre aspas. E aí a gente quer saber, né? Com esse título do capítulo, a gente quer saber o que é isso, descobrindo a beleza dos aindas. É o aprendizado da indulgência, consigo e com os outros. E aí ela explica que a palavra indulgência, o sufixo em latim, indulce, quer dizer doçura dentro. Então, o valor de nós nos depararmos com os aspectos em construção em mim e no outro, né? As incapacidades ainda, as imaturidades ainda, mas aos poucos, a certeza que ali existe um florescimento e um desenvolvimento de amadurecimento. Do amadurecer, um desenvolvimento do amadurecer. Um exemplo simples que ela nos dá. Uma criança que ainda não aprendeu a andar e tem em si todas as possibilidades de, uma vez amparada, dar um passo após o outro, se os pais ou os cuidadores não desistirem dela. Porque senão a natureza vai fazer ela conseguir andar, se ela não tiver nenhum problema, né, de físico. Ela vai conseguir andar, mas ela vai levar muito mais tempo. Então o esforço dela vai precisar ser ainda maior na vida. Então, aqueles que a ajudam, pegando, né, as mãozinhas e ajudando a botar pé, depois o outro passo,
entende, esse adulto, esse pai, essa mãe, entende que aquela potencialidade está ali. E o ainda não saber andar direito ou correr é uma questão de tempo. Então, ela diz, a Daniela Migliari diz, o ainda guarda em si todas as potências. É uma palavra que sugere algo em mim de potência e no outro, que está em crescimento constante. Com isso, então, vem o aprendizado, né, de amar a si e ao próximo como a si mesmo. Nesse livro aqui, Pílulas de Confiança, deixa eu ver aqui, aqui, Pílulas de Confiança, psicografado pelo Andrei Moreira, ditado pelo Espírito Dias da Cruz, no capítulo 29, tem uma passagem que é uma graça e é uma bênção. Eu leio isso várias vezes na semana. Que se intitula A Criatura, Obra Perfeita de Deus. E o Espírito nos fala assim, quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita. Ele vê uma obra perfeita em execução e sabe que obra sua não falha. Quando ele olha para o broto, né, de qualquer árvore, vê o fruto maduro que se anuncia e ama incondicionalmente cada etapa e cada estação de desenvolvimento do ser. É exatamente o que também a Daniela Migliari nos fala, né? Foi por isso, então, que Jesus, em seguida, conta a parábola do bom samaritano, aquele doutor da lei, tentando explicar que não importa a religião a que você se filie, né? Quando ele fala do sacerdote, do levita, que passaram e não ajudaram. E fala do samaritano, que era super mal visto na época, que vê o que pode fazer, ajuda, limpa a ferida, com aquilo que ele tinha, que ele diz que era azeite e vinho. Ele não tinha um antibiótico, um esparadrapo, éter, álcool gel, ele não tinha nada disso, ele tinha azeite e vinho. E é com isso que ele limpa a ferida daquele que estava na estrada. Coloca-o em seu cavalo e leva ele até a hospedaria e diz ao hospedeiro que no dia seguinte ele voltaria. E qualquer valor que ainda precisasse para completar o que ele tivesse gasto, ele daria ao hospedeiro. Então, a continuidade do mandamento, desse mandamento maior que Jesus nos fala, é a gente ter a misericórdia e a compaixão com aquele que está em sofrimento e tentar ajudá-lo no que pudermos. Haverá uns que podem mais, haverá outros que podem menos, mas é com o que podemos. Com o sentimento ainda imaturo que temos, com os recursos limitados ainda que temos. É assim que Jesus diz para a gente ajudar. Eu tive a oportunidade de, no mês de novembro, fazer um curso online com o Andrei Moreira. O Andrei Moreira, para quem não conhece, muitos conhecidos de nós, né? Já esteve na nossa casa falando, tem canal no YouTube, tem site, né? Mas quem ainda não conhece, ele é um médico homeopata, palestrante espírita, escritor de vários livros, médium também, psicógrafo, por exemplo, desse livro do Pílulas de Confiança, ele é o médium. E embora hoje ele em dia diz que ele gosta de ser apresentado como Andrei Moreira, o filho dos seus pais, Dona Madalena e seu Gilberto. E quem quiser saber por quê, entra em alguma live dele e site que ele explica por que isso. Mas, voltando,
Eu tive a felicidade de fazer esse curso online com ele, e o nome do curso é A Arte de Ajudar. Já aviso que vai ter outro ano que vem. Vocês querendo, procurem no site justamente, que é www.cursosandreimoreira.com, cursosandreimoreira.com, é isso. Vai ter outro ano que vem. Então, o curso se intitula Arte de Ajudar. Porque, gente, ajudar não é fácil. Não ajudar é fácil. Agora, ajudar não é fácil. É difícil. E a gente fazendo o curso tem a oportunidade de ver o quanto aprendizado a gente pode vir a fazer, a entender e a fazer, para vir a ser esse bom samaritano que Jesus propõe na parábola, né? Por exemplo, o Andrei, ele comenta o aprendizado de saber ajudar a si mesmo, que vai ser um processo no amar a si mesmo. O aprendizado de ajudar o outro, não deixando o ajudado dependente, infantilizado e sem aprender, e sim, aprendendo a levantá-lo e a fortalecê-lo. Tem os comentários excelentes sobre isso lá. Outro item, o aprendizado de ajudar, mas deixar o outro livre e você próprio não se emaranhar no problema do outro, fazendo uma ajuda sim, com aquilo que é fundamental. Quantos de nós, às vezes, queremos, com a maior boa vontade, ajudar os outros e a gente acaba se emaranhando no problema do outro e não ajuda nem o outro e ainda se prejudica? É interessante essa reflexão. Mais outro item que ele aborda, o aprendizado de ajudar, reconhecendo os limites pessoais e os limites do outro. Porque muitas vezes a gente quer ajudar exigindo que o outro passe dos limites que ele pode e do que ele consegue e briga com o outro, ou fica chateado, ou fica angustiado, ou fica desanimado ou desapontado. Então também não vou ajudar mais, né? Porque a gente quer que o outro esteja no ritmo que a gente quer. Outro item, o aprendizado de ajudar sem se angustiar de dar mais do que tem ou do que pode. Sempre lembrando que isso é dinâmico, porque hoje a gente só pode um pouco, mas pode ser que amanhã a gente já possa mais um pouco, e no outro dia mais ainda, e daqui a um tempo, muito, muito, muito mais ainda. Outro item, o aprendizado de perceber também quais sentimentos me envolvem nesse processo quando eu me coloco para ajudar. A pergunta útil, eu estou buscando aplausos? Eu estou buscando reconhecimentos, agradecimentos, gratidões, porque se não vier, a gente vai se decepcionar e muitas vezes a gente vai perder a oportunidade de se manter ajudando porque está decepcionado com a atitude daquele que não recebeu bem a nossa ajuda, que não gostou, que não valorizou, enfim. Vamos lembrar que Jesus falou que mandava os 70 às cidades de Pérea e que vissem a hospitalidade das cidades e sacudissem as sandálias da poeira daquelas cidades que não a recebessem. Outro aprendizado que a gente viu no curso, o aprendizado do não julgamento no ato de ajudar. Embora a gente precise fazer análise e observações até para melhor ajudar, mas se isentar do julgamento, aprendizado difícil. O aprendizado também de trabalhar a nossa angústia ao presenciar e conviver com a dor do outro. Quantos de nós passamos por situações de família que às vezes um ente querido está muito doente, internado, etc., e um só da família
tem que dar conta, porque os outros dizem, é muito difícil. Eu não posso ver o meu pai, a minha mãe, o meu irmão passando por isso. E aí abandona. Ou então ficamos tão angustiados que a gente se enfraquece demais e, em vez de ajudar, a gente se perde. Então, é outra reflexão útil a dessa. Gente, o aprendizado da escuta, de enxergar o outro, e o aprendizado do não aconselhamento. Atendentes fraternos, estamos fazendo cursos de repensar e reciclar atendimento, acolhimento fraterno na nossa casa. Porque quantos de nós temos o vício do aconselhamento? Mas isso também é uma outra conversa. Outro item que é abordado no curso, já vamos para o nosso término. O aprendizado de fazer a ajuda em várias etapas e reconhecer a etapa da fala, a etapa da atitude com o outro, a etapa de que eu faço pelo outro porque o outro não está podendo fazer, a etapa que eu faço junto com o outro e a etapa que é benéfica, de que eu deixo de fazer pelo outro para que ele possa fazer por ele próprio. Gente, precisa de reflexão, de treinamento para isso tudo. E muitos outros aprendizados, e é por isso que eu digo, quem puder, faça esse curso. Como tudo isso é rico, como essas reflexões, para mim, foram riquíssimas. Nos alimenta, nos fortalece nesse aprendizado do amor ao próximo, com Jesus. Então, meus amigos, nesse Natal, nesse mês de dezembro, onde nós nos lembramos mais diariamente e mais perto de Jesus, buscamos a companhia de Jesus em nosso coração, que possamos nos afeiçoar nesse aprendizado de amar a Deus, de ter essa conexão com Deus diariamente, nosso Criador, e ao nosso próximo, ampliando o nosso sentimento de aprendizado da compaixão, do equilíbrio e traduzindo isso em amor a nós mesmos e ao próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ajude nesse processo de crescimento e que todos tenham um dia, uma semana, um mês de muita esperança e de muita paz. Muito obrigada